a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este terceiro encontro do itinerário de formação para você que é catequista de Crisma, que tem como título esta pergunta tão desafiadora. Sou catequista de Crisma, e agora? Vamos tentar oferecer pistas para responder a esta pergunta e vamos fazê-lo juntos e juntas. Eu dou as boas-vindas a vocês que estão se conectando, que estão acessando, e desde já o meu muito obrigado para partilhar este tempo, para esta oportunidade. Obrigada às irmãs Paulinas que estão oferecendo este curso, este itinerário, e me fizeram este convite. E vou começar me apresentando. Vocês estavam até agora acostumados com outro rosto, outro nome, com a irmã Analisa, que conduziu as primeiras duas etapas. Eu sou a irmã Francisca, ou Francesca, sou natural da Itália, e como a irmã Analisa, eu também sou uma irmã apostolina, da Congregação das Irmãs Apostolinas, que é uma das congregações que pertence, que faz parte da família Paulina, fundada pelo bem-aventurado Tiago Alberione. E hoje mesmo é um dia especial para a família Paulina, porque são 106 anos que nasceram os paulinos, que foram a primeira congregação fundada pelo Tiago Alberione, e depois, ao longo do tempo, nasceram também as outras. Então, é um dia especial para nós e quero partilhar isto também com vocês, esta alegria. E vocês já sabem, porque a irmã Analisa já falou, que as irmãs apostolinas na família paulina têm o carisma vocacional. Com toda a família, a gente partilha o carisma de viver e dar ao mundo Jesus Cristo Mestre, caminho, verdade e vida. O nosso específico, como irmãs apostolinas, é a pastoral vocacional. Dar a vida, consumir a vida, para que cada pessoa encontre Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, e neste encontro possa descobrir o significado, o sentido da sua vida, e se sinta profundamente amada e chamada para viver a sua vida em plenitude, isto é, para viver a sua vocação. Vejo que o pessoal continua acessando, então, bem-vindos, bem-vindas a todos, a todas. Podemos começar com uma oração ao Espírito Santo, já que o tema deste itinerário é o Sacramento da Crisma. Vamos nos invocar a presença daquele que é o protagonista deste sacramento e é o protagonista da vida, da nossa vida, da vida cristã, de todos nós. Vocês podem acompanhar no PowerPoint. Vamos nos invocar a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito, amor do Pai, toca a minha mente, a minha vontade, o meu coração. Abre-me a coragem da verdade. Dai-me a força para deixar-me tocar e renovar profundamente por Jesus. Palavra do Pai. Amém. Com esta certeza da presença do Espírito Santo que nos ajuda, nos acompanha, que cria comunhão entre nós, para que não seja só uma comunhão confiada aos meios de comunicação social, mas seja uma comunhão espiritual, uma comunhão verdadeira. Vamos tentar dar um passo neste itinerário. O tema do primeiro encontro,
acho que vocês lembram, e para quem não assistiu, assim, para dar um pequeno resumo, foi aquilo de reavivar o dom da vocação a ser catequista. Ser catequista e não fazer catequese é uma linda e preciosa vocação e missão. Então, muita gratidão e muita alegria por este dom que, por meio de cada um de vocês, é oferecido à igreja. E o tema do segundo encontro foi o tema do olhar. Com a irmã Analisa, vocês viram, tendo como referência o primeiro capítulo do Evangelho de João, o encontro entre Jesus e os primeiros discípulos, vocês viram o olhar de João para Jesus, do Batista para Jesus, o olhar de Jesus para os discípulos e o olhar dos discípulos sobre a realidade, sobre o contexto. E a irmã Analisa destacou como estes três olhares são fundamentais para a vida e a missão de cada um de nós, e especialmente de você, que é catequista, e que acompanha os jovens, e que deseja, através da sua missão, ajudá-los a se encontrar com Jesus, para realizar em plenitude a própria vida, para realizar aquele desejo de uma vida feliz, de uma vida plena. Esta tarde vamos dar um outro passo neste itinerário, entrando um pouco mais no sacramento da crisma e na importância da consciência que o crismando deve ter como membro do povo de Deus. Bem sabemos que a confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Por isso, é o sacramento da decisão, da assunção, da responsabilidade, da liberdade. É o sacramento da vocação e da missão. É o sacramento do sim. É o sacramento que define a assunção livre, responsável, consciente do próprio papel na igreja, do próprio ser cristão, do próprio compromisso cristão. Pode passar, irmã Gisele, por favor? O Papa Francisco nos fala que o sacramento da crisma é aquele sacramento que põe em movimento a vida, abrindo-a para o bem dos outros. Como é bom este dinamismo de um dom que põe em movimento a vida e abre aos demais, abre às pessoas, aos nossos irmãos e irmãs, para que a nossa vida seja diálogo, seja abertura, seja dom. Se chama de confirmação porque confirma o batismo, fortalecendo a sua graça. Comumente, nós somos acostumados a dizer que com o sacramento da crisma se recebe o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo já foi concedido com o sacramento do batismo. E nesta ocasião da crisma, é uma confirmação mesmo daquele dom que já foi concedido e que, nesta altura da caminhada e da vida de cada crismando, de cada jovem, pode ser aceitado e assumido com liberdade, com responsabilidade, com alegria. Deus confirma, então, por sua parte, o dom do Espírito Santo e a pessoa confirma livre e conscientemente a sua adesão a Cristo. Chega a dizer o seu sim para uma vida de testemunho por Jesus Cristo e à luz do Evangelho. E nós sabemos também que na Escritura, na Palavra de Deus, este dom, o ícone bíblico que normalmente conta este acontecimento, este dom do Espírito Santo e o nascimento da igreja, é o ícone da Pentecostes. No dia de Pentecostes, os discípulos reunidos no cenáculo receberam o dom do Espírito Santo. E para eles, este dom foi preparado pela vivência com Jesus. Eles conheceram Jesus, viveram com ele, comeram com ele, escutaram as suas pregações, partilharam a vida. Para nós,
esta resposta livre e consciente, como pode acontecer? Pode passar, Emma Gisele. Esta pergunta quer ser um pouco o fio vermelho desta tarde. Para esta resposta livre e consciente, precisamos nos prepararmos. Precisa que os crismandos, os jovens, sejam ajudados a se preparar para que o rito não seja só um rito, mas seja mesmo uma experiência de vida e de graça. Então, como fazer isso? Eu gostaria que nos acompanhasse nesta tarde o ícone bíblico do encontro de Jesus e o jovem rico, o homem rico. Algumas traduções, os biblistas falam que este homem, este alguém que encontra Jesus, era um jovem. E assim, eu escolhi mesmo esta imagem de Jesus que fala com um jovem de hoje, para, assim, atualizar um pouco este encontro e para usar, entre aspas, este encontro para refletir um pouco sobre o itinerário da catequese de Crisma. E deram algumas pistas, algumas dicas para levar os jovens a dizer este sim de uma forma mais consciente, mais alegre e mais livre. É um trecho bem conhecido, narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Se vocês quiserem, podem também pegar na Bíblia para acompanhar. Eu não vou ler agora, um pouco porque o tempo é pouco, um pouco porque é um trecho bem conhecido, mas vou retomar os momentos principais ao longo da minha fala. O primeiro momento que eu gostaria de destacar é a pergunta. Este trecho conta de um jovem que corre encontro a Jesus e lhe faz uma pergunta. Bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? É uma pergunta, pode passar, Emma Gisele? É uma pergunta que ressoa dentro de cada um de nós. Como eu posso encontrar a vida? Como eu posso encontrar uma vida que seja uma vida abundante? Como eu posso encontrar a felicidade? Pode passar, por favor? É uma pergunta que fala do desejo de uma vida que tenha uma qualidade tão boa, que seja tão plena, que possa vencer a morte. Uma vida que seja capaz de ressurreição, como foi a vida de Jesus. A nossa fé nos doa a esperança de uma vida assim. Mas nós, como este jovem e como os jovens que participam dos nossos itinerários de catequese, todo mundo quer saber como fazer para chegar lá. E a adolescência, pode passar, Emma Gisele. A adolescência, a primeira juventude, é um momento da vida onde as perguntas são muitas. É a idade das perguntas por excelência. É a idade dos sonhos, dos projetos, daquelas primeiras escolhas que começam a moldar a vida, a definir um rumo, uma direção. Então, um primeiro passo que eu gostaria de destacar, um primeiro ingrediente de um itinerário de Crisma, além dos conteúdos que são mais tradicionais e que tem que ter, um ingrediente ou quase uma atenção que você, como catequista de Crisma, pode ter, seria legal ter, é esta de fazer dos encontros de Crisma, da sua relação com cada crismando, um lugar, um espaço para despertar as perguntas, os sonhos de cada um dos seus crismandos, de cada um dos jovens que confiam em você.
encorajá-los a entrar em contato com aquela sede de vida que cada um traz no seu coração. Encorajá-los a nomear esta sede. Talvez possa ser sede de paz, sede de amor, sede de amizade verdadeira, de liberdade, de dignidade, de futuro. Muitas vezes é sede de algo que a gente percebe que é além de nós, que é superior. E muitas vezes, também nós, adultos, não sabemos exatamente o que é esta sede. Só sabemos que temos sede de algo, que não nos satisfaz uma vida limitada só a este mundo, a esta realidade, a este contexto. Até porque sabemos que hoje é difícil ter sonhos. É difícil acreditar na possibilidade de realizá-los. Muitas vezes o contexto, a realidade, ainda mais este tempo específico que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, esse tempo de crise econômica, este contexto político, social, não ajuda a sonhar, não ajuda a acreditar na possibilidade que vale a pena sonhar. Mas sonhar é algo que faz parte da nossa natureza humana. Nada pode tirar a possibilidade de lutar para que o meu sonho aconteça. Porque o ser humano tem esta capacidade de sair de si. Sente este impulso a desejar grandes coisas. Tem dentro de si uma sede de infinito que leva a uma atitude de busca contínua. Agora, temos que orientar esta busca, orientar a busca dos nossos jovens, para que não se orientem em coisas que, a uma primeira abordagem, podem parecer capazes de satisfazer e depois se revelam, e depois causam prejuízo. Esta busca tem que ser orientada para que possa dar certo. Então, que bom estar ao lado dos jovens para despertar e apoiar aquela que o Papa Francisco, e na próxima slide acho que podemos ver, o Papa Francisco define saudável inquietação, ou seja, a capacidade de lutar para não se contentar com uma vida sem beleza, sem cor. É a capacidade de não buscar esta beleza, esta cor, na direção errada. Ele diz, sempre o Papa Francisco, se os jovens não forem famintos de uma vida autêntica, pergunto-me, que fim terá a humanidade? Onde vai parar a humanidade com jovens quietos e não inquietos? Então, que bom se a catequese se torna um lugar, um espaço onde esta inquietação possa se expressar, possa surgir, possa ser encorajada e possa ser orientada. E talvez este poderia ser um exercício útil para você também, não somente para os nossos jovens. Entrar em contato com a sua própria sede, tentar nomeá-la. Fazer esse exercício nos ajuda a ser mais eficazes, porque nós, adultos, somos mais eficazes, mais convincentes quando falamos de coisas que acreditamos de verdade e que nós mesmos vivemos em primeira mão. Então, um convite, uma provocação para você que está acompanhando é também: qual é a minha sede? De que tenho sede agora? E podemos fazer um outro passo. Este jovem que vai até Jesus e pergunta como fazer para conseguir a vida eterna, tem uma intuição. Ele chama Jesus de bom mestre. Quer dizer,
ele tem a intuição que Jesus pode dar a resposta que ele está procurando. Talvez já tinha se encontrado com Jesus, ouviu falar dele, assistiu a alguma pregação dele, talvez assistiu a um milagre. Alguma coisa na vida deste homem, na vida deste jovem, faz que ele pense, tenha a intuição que Jesus possa ter a resposta, possa saciar a sua sede de vida. Isto me faz pensar aquelas passagens bíblicas que eu coloquei aqui nas slides, onde é possível ver como o homem, a pessoa humana, tem sede de Deus. Ó Deus, Tu és meu Deus, a Ti procuro. Minha alma tem sede de Ti. O Salmo 63 nos ajuda a tomar consciência disso, que temos sede e que esta sede, talvez, em profundidade, sempre é sede de Deus. E no Evangelho, Jesus se apresenta como aquele que pode saciar esta sede. No Evangelho de João, no encontro com a samaritana, ele fala para ela: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. É interessante como é Jesus mesmo que neste trecho faz uma ligação entre a sede, a água que ele pode oferecer e a vida eterna que a gente deseja e que este jovem está procurando. E sempre no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus fala: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, aquele que acredita em mim, do seu seio vão jorrar rios de água viva. E o Evangelho fala, Jesus falou isso referindo-se ao Espírito que aqueles que acreditassem nele haveriam de receber. Ainda uma vez, é Jesus mesmo que faz esta ligação entre a água, a vida e o Espírito Santo. Então, qual situação, qual oportunidade melhor que a preparação para o Crisma, para despertar esta sede e para despertar a intuição, a certeza que Jesus é a vida. E Jesus pode responder às minhas perguntas e saciar a minha sede, porque Jesus é aquela água viva. Acho que podemos passar em frente. Essas slides, eu coloquei as citações bíblicas, assim, para poder ficar. Este material, acredito que vai ficar disponível, então vocês podem encontrar todas as citações. Agora, acho que podemos ir em frente, irmã Gisele, por favor. E este despertar de sede, de vida, pode ser feito favorecendo concretamente, praticamente, experiências de oração, experiências de partilha entre os jovens, que podem partilhar os sonhos, cada um, experiências que ajudem um pouco de conhecimento do próprio mundo interior, dos sentimentos, das emoções, familiarizar um pouco. E também com dinâmicas que favoreçam, além de conteúdos, favoreçam experiências. Os jovens ficam bem marcados quando a gente proporciona experiências. Às vezes os conteúdos só envolvem a cabeça, o raciocínio, mas às vezes os jovens precisam ser envolvidos também nos sentimentos, nas emoções, fazer experiência de vida. E o encontro com Jesus passa por uma experiência de vida, não é só algo que eu posso contar, que eu posso ensinar.